Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou aqui nessa tarde em trazer uma palavra para os irmãos. Palavra do livro de Daniel, do qual é tema da nossa campanha de oração. Compartilhei na noite de ontem este capítulo do livro de Daniel com os irmãos. Eu vou fazer a leitura para os irmãos e trazer uma palavra nesta tarde. Amém? Os últimos tempos e as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miquel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Assim dizia o anjo para Daniel, quando o visitou, o anjo do Senhor. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel olhou, e eis que estavam outros dois, um da banda da beira do rio, do lado de cá, e outro da banda da beira do rio do lado de lá, para que os irmãos entendam. E ele disse, o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Daniel estava com dúvidas. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando estiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Vamos refletir nisso aqui, meus amados. E depois que tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. Forte. Continuamos. Verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, e disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Dúvidas que nós também temos, né, meus amados? Todo sacerdote que está vivo sobre essa terra tem dúvidas. Essa é uma dúvida clara. Quando? Quando será o fim, Senhor? Quando tudo acabar? Quando tudo acabará? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. O livro de Daniel, ele tem muitos ensinamentos do mundo em que vivemos. O livro de Daniel começa com Daniel moço ainda. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens que foram para a terra da Babilônia, porque Deus tirou a mão de Israel e permitiu que os hebreus fossem levados como escravos para a terra da Babilônia. E trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, quantos estão na Babilônia?
tirando o pé da empresa agora, ou da nossa casa, quantos estão na Babilônia, né? Vivendo uma servidão mundana e escravizados pelo pecado, por tudo que esse mundo tem a oferecer. Todas as blasfêmias que foram imprimidas ao nosso Deus nesses carnavais da vida. A gente vê e ouve testemunhos de que tem muitos idólatras, pais de santo, espírita, todo esse tipo de gente que jejua pelo mal, jejua pelo inimigo, que faz campanhas, e nós fizemos tão pouco para o nosso Deus, né? Mas Daniel foi um profeta do Senhor, um homem de Deus que foi levantado. Vou dar um exemplo para os irmãos do que aconteceu com Daniel. Daniel foi jovem para lá, para a Babilônia, e muito novo, o rei escolheu alguns jovens, pediu para que os seus sábios escolhessem alguns jovens, os seus capitães escolhessem alguns jovens que fossem de boa aparência, que fossem jovens bonitos e que pudessem estudar, digamos que um jovem nosso. Digamos que o Nicolas, eu vou dar um exemplo aqui do Nicolas, o nosso obreiro lá da Casa do Senhor. Ele recebe uma proposta para ir para os Estados Unidos para estudar em Harvard. E seu pai libera, só que antes ele pisou na casa de Deus, ele ouviu as profecias, ele sabe quem é o Deus dele. Ele sabe onde o coração dele está. E de repente ele começa a estudar, ele começa a se desenvolver, ele fala outras línguas, tudo terrena. Recebe alguns convites para ir em umas festinhas, para ir ver as meninas. E como o Nicolas pisou na casa do Senhor e sabe de onde veio a linhagem dele, ele recusa, ele não aceita. Ele não se mistura com o povo que cultua outros deuses, ele não se entrega para as festas, as noitadas, tudo aquilo que provém do mundo. E ele se preserva, se reserva, e Deus começa a colocar sabedoria no Nicolas e começa a deixar ele um homem completo de sabedoria, e o Nicolas se torna um grande sábio, como se fosse nos dias de hoje um grande cientista, um grande médico. E o Nicolas, quando voltasse para o Brasil, seria um homem respeitado, que sairia nos jornais, nas revistas. Assim aconteceu com Daniel. O mundo se abriu para ele. No capítulo 2 do livro de Daniel, aconteceu um fato que é até engraçado, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho um dia, do qual ele se assustou e deixou ele meio perturbado. Então ele chamou todos os sábios, os caldeus, os feiticeiros, para que pudessem adivinhar o sonho que ele teve, porque ele não se lembrava mais do sonho, ele só sabia que não era bom. Ele queria saber qual era o sonho e não lembrava. E colocou um decreto para que ele ia dar riquezas para quem soubesse o sonho que ele teve e discernisse. E nenhum de seus sábios tinham ciência, não tinham conhecimento e não tinham base para... E questionaram: rei, diga qual o sonho que o rei teve para que possamos discernir. E ele ficou cada vez mais irado. Então, ele colocou um decreto que ia arrancar a cabeça de todos os sábios, porque ninguém tinha conhecimento, ninguém poderia ajudá-lo. E assim foi feito. Daniel estava em sua casa, tranquilo, e digamos que o nosso Nicolas, um homem de Deus, da sabedoria de Deus, que tem sonhos de Deus, que tem temor de Deus, bate lá na casa do Nicolas e diz: ô Reinaldo, Janaína, viemos buscar o Nicolas. Porque... para quê? Não, para morrer, para ser morto.
Ué, mas por quê? Porque ele foi constituído sábio e ninguém sabe discernir os sonhos do Senhor. Não, não, o Nicolas abre a porta, não, diz que pode deixar que eu vou lá e já vou discernir o sonho do rei. Mas tu, Nicolas, vai discernir o sonho do rei? Sim, vou lá discernir. O que o Nicolas faz? O Nicolas vai buscar as respostas em Deus. E diz a palavra de Deus que Deus deu sabedoria para Daniel 10 vezes mais que os sábios dele. Então, digamos que o Nicolas ia dar aula para os professores dele em Harvard. Imagine só. Foi isso que aconteceu. Esse foi um milagre de Deus na vida de Daniel. E Nicolas volta para os Estados Unidos para discernir o sonho do presidente da escola de Harvard. E ele não foi só discernir, ele foi contar o sonho que o presidente teve mesmo sem estar lá. E discerniu e contou e o presidente definiu que ele seria governador da Babilônia. Nós vivemos uma Babilônia, meus amados. O livro de Daniel relata pura e escritamente tudo certo como é a nossa nação hoje, as nossas nações. Nação mundana, idólatra, cheio de feitiçaria, cheio de sábios que não sabem de nada, cheio de cientistas que não têm ciência nenhuma. E nós somos filho do dono da ciência, que é onipresente, onisciente, onipotente, que sabe de todas as coisas. Ele sabe até quantas vezes o Nicolas vai piscar amanhã e quantas vezes ele vai respirar hoje. Esse é o nosso Deus, que conhecia o coração de Daniel, que conhecia o coração de Ananias, de Misael, de Azarias. No livro de número 3 do livro de Daniel, o capítulo de número 3 conta a história de que Ananias, Misael e Azarias, assim batizados por Israel, chamados Sadraque, Misaque e Abednego, pelo Deus da Babilônia, porque na Babilônia, quando você vai para o mundo, você muda de propósito. Como eles foram levados para o mundo, os meninos de Deus, da tribo de Judá, da região de Judá, eles quiseram mudar os propósitos deles. Sadraque, Misaque e Abednego. E o rei convocou o povo, os reis, os sábios, todos os feiticeiros para adorar a estátua que ele tinha feito de ouro, com cabeça de ouro. E Sadraque, Misaque e Abednego estavam no meio do povo. Todo o povo se ajoelhou e se entregou ao Deus Nabucodonosor. Sadraque, Misaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias não se prostraram ao Deus Nabucodonosor. E um servo de Nabucodonosor entregou os meninos. Rei, sabe aqueles meninos que tu trouxe para te adorar, para serem sábios na tua terra, na terra dos caldeus? Não se prostraram diante de ti. O rei ficou irado. Chamou os meninos para queimar na fornalha ardente. E os meninos não temeram. Nós não podemos temer. Se vai haver escuridão, se vai haver sinais do céu, é sinal de milagre. É oportunidade para o Senhor operar milagres. Porque o Senhor só opera milagres na aflição. Em dia de festa, ninguém cresce em dia de festa. A gente cresce no meio da aflição, no meio das guerras, das lutas espirituais. É assim que acontece com o crente, é assim que acontece com o cristão, é assim que acontece com o hebreu, é assim que acontece com o israelita, é assim que acontece conosco. Então nós temos que estar preparados e pedir ao Senhor para que mostre os sinais no céu, para que fique 6 dias sem luz, 10 dias sem luz. Quantas pessoas virão para os pés de Jesus? Que venha, que assim aconteça, que estejamos preparados para isso. Sadraque, Misaque e Abednego não se entregaram.
Nós temos muita gente hoje, infelizmente, meus amados, que não se prostra diante do Deus da Babilônia, mas dá aquela baixadinha, sabe? Como quem diz, peraí, deixa eu só dar uma baixadinha aqui, eu dou uma enganada lá, eu dou uma enganada aqui. Não faça isso, meu irmão. Não olhe para o lado para ver se o seu pastor está vendo, para o outro. Não olhe porque olhe para cima. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Vou contar um testemunho para os irmãos que eu devo postar no nosso grupo mais tarde. Na noite passada, na noite retrasada, eu tive um sonho com um parceiro meu aqui da empresa. Sonhei com ele, tive um sonho de que o carro dele, o equipamento dele, que é um equipamento caro, é um dos equipamentos que nós temos aqui na empresa. Nós no sonho, eu levava para um lado, corria atrás, buscava e levava sempre para longe, para mais longe, para mais longe. Aí eu me lembrei dele e mandei uma mensagem e falei: Felipe, eu sei que tu não vai entender nesse momento, mas eu tive um sonho. Cuida com o teu carro, com o teu equipamento, para ver se não vai haver roubo, para ver se não vai haver queda, para ver se não vai bater alguma coisa no teu equipamento. Eu mandei a mensagem para ele, ele me mandou um áudio com testemunho, dizendo que rompeu, eles estavam trabalhando numa rua, estourou o transformador do poste, soltou os fios e veio para cima do equipamento dele. E quase que ambos, ele e o seu funcionário, morrem. Então Deus é tremendo, Deus revela para nós em sonhos, Ele conversa com nós através de pensamentos e toca no nosso coração a todo momento. E Sadraque, Mesaque e Abednego não renunciaram a Deus para se prostrar para o Deus da Babilônia, para o Deus Nabucodonosor. Eles preferiram morrer na fornalha ardente para que o nome do nosso Deus fosse glorificado. E naquele tempo, Nabucodonosor teve a oportunidade de conhecer o Deus vivo, porque os meninos foram lançados na fornalha e resistiram. Nenhum fio do seu cabelo tostou. Os meninos saíram de dentro da fornalha e quem chegou perto foi queimado. E o rei Nabucodonosor colocou um decreto para jamais blasfemarem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. Não deixe que o mundo mude o nosso coração. Não deixe a Babilônia entrar no nosso coração. Nós podemos até entrar na Babilônia. A gente ouve muita coisa, muita coisa. Eu me desfiz de redes sociais, eu entro muito pouco. Grupos de WhatsApp eu desfiz muitos, porque a gente ouve muitas histórias, muita coisa, e a gente tem que se preservar e falar mais com o nosso Deus. Nós temos um canal de comunicação, esse canal de comunicação do nosso grupo, a gente posta bênçãos e bênçãos. Vamos continuar postando bastante bênção. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam preocupados se iam morrer. Não estavam nem um pouco preocupados. Porque o rei Nabucodonosor disse para eles: vamos ver se teu Deus vai te salvar. E eles falaram: se o nosso Deus nos salvar, amém. Se o nosso Deus não nos salvar, amém. Lendo o livro de Daniel, eu tenho absoluta certeza que ele vai estar do lado do nosso Deus no dia do juízo final. O livro de Daniel nos leva lá para a leitura do Apocalipse. Fala das igrejas, e exatamente como temos as nossas igrejas hoje. As igrejas mornas, as igrejas avivadas, as igrejas que mentem. É tremendo, meus irmãos. Eu não vou me estender muito, porque é um recado breve no dia de hoje. Prometo aos irmãos que eu vou continuar estudando o livro de Daniel para poder trazer mais informações para os irmãos. E Nicolas, o recado é para ti, continua firme, meu irmão.
Aguinaldo, continua firme. Reinaldo, continua firme. Porque nós vamos ter que renunciar ao mundo. Nós vamos ter que renunciar a algumas amizades. Nós vamos ter que nos desfazer de muitas coisas para seguir ao Senhor. Jesus está conosco no barco. Nós estamos se batendo com Jesus no barco, com medo da tempestade. Convém a gente ficar em espírito com o Senhor Jesus. Deixa a tempestade. Quem acordou Jesus no barco foi os discípulos, não foi a tempestade. Vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus fazer as maravilhas na nossa vida. Missionária Lenir, fica tranquila, tudo vai dar certo. Quem está contigo, está contigo. Quem não está contigo tem outro propósito, Deus está trabalhando. Pastor Amarildo, continua sendo esse homem do abraço perfeito. Se alguém estiver aflito, dá um abraço no Amarildo. Pensa num abraço, um abraço que abre o mar, assim como o cajado de Moisés. Tenho dito muito. Mário, te amo, cara. Continua sempre esse guerreiro, esse sacerdote da tua casa. Alisson, não te aflige. O homem tentou te derrubar. O homem tentou te afligir. Mas é Deus, é o Espírito Santo de Deus que te move, meu irmão. E tu tens uma humildade que encanta o meu coração, os meus olhos. Continua firme. As nossas levitas, as nossas crianças, continuem fazendo para o Senhor. Irmão Valdecir, obrigado por suas orações, que se hoje estou aqui, é muito pelas suas orações, meu irmão. Continua assim, sendo usado, esse vaso cheio, esse vaso que chega na igreja cheio, transborda, espalha por todos nós. Irmã Nívia, fica tranquila. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, fica em paz. Fica bem tranquila porque Deus é contigo, minha amada. Irmã Ângela, os seus sonhos já estão na mão do Senhor. Já estão no colo do Senhor. Você está no colo do Senhor, só continua louvando. Irmã Janaína, mulher sábia do Senhor, continua esse vaso. Érica, firme nos pés de Jesus. Cristiane, o seu coração é maior do que você. Os teus filhos, as crianças, a Maria Eduarda, o nosso garotão lá, o Daniel. Daniel é justiça. Daniel estará nos esperando no dia do juízo final, mas fiquem tranquilos. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos continuar firme no propósito. Que Deus abençoe a todos. Um beijo especial para minha esposa, para Jaqueline, para Lara, para Paula, crianças que Deus me deu, as minhas filhas que eu amo mais do que tudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas eu já estou com a carne tremendo. Amém, meus amados. Janine, filha do Senhor. Filha do Senhor Jesus. Deus é contigo, minha irmã. Obrigado pelas orações pela nossa igreja. Muito obrigado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém tem poder para ser contra nós. Nós vamos continuar fazendo para o Senhor. Nós vamos nos reunir silenciosamente. Deus está preparando a mesa na Santa Ceia, nada vai nos abalar. O inimigo pode até se levantar, mas nós estaremos firmes. Se a gente for até Garuva simplesmente para partir o pão, dar graça e se ajoelhar, nós vamos fazer. Porque é tudo para Ele. Amém? Que a paz esteja com vocês, meus irmãos. E lembrem-se, Daniel na cova dos leões. O anjo do Senhor fechou a boca do leão e não o atingiu. Se Deus nos recolher hoje, nós estaremos com Ele. Essa é a nossa preocupação, caminhar com Jesus. O resto vai acontecer. Está escrito na palavra do Senhor.
não vamos sofrer por antecipação. Eu vejo como se Deus dissesse ao Marcos assim: Marcos, faz o teu propósito, assim como disse para Daniel aqui, tá? Verso 9. Faz o teu propósito e deixa o resto comigo. Sela as palavras e faz. E assim faremos. Paz, que a paz seja convosco. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por nessa tarde preparar esse momento, Senhor, aqui na minha empresa, nessa casa que é tua, Senhor, que tu me destes, Pai. Eu consagro a ti esta empresa, eu consagro a ti a nossa igreja, que a paz do Senhor esteja com todos. Acampa os teus anjos, Senhor, a cada família, a cada casa dos nossos irmãos. Cuida da nossa igreja, os propósitos, Senhor, que o Senhor colocou em nosso coração. Eu sei que tem muito a fazer. A tua palavra será lançada como flecha em muitos corações. E nós estamos aqui para fazer isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Amo vocês.